Olá, neste vídeo vamos falar sobre o módulo random. Portanto, o módulo random implementa geradores de números pseudo-aleatórios. As funções do módulo random dependem, na sua maioria, da função básica random, que gera um ponto flutuante aleatório no intervalo semiaberto de 0 a 1. Portanto, onde o 0 está incluído e o 1 não. Permite geradores de floats, de inteiros, de sequências. Portanto, permite gerar números floats, números inteiros, escolher, por exemplo, um elemento ou vários de sequências. Ok? O Python usa o Merchant Twister com precisão de 53 bits, portanto, que é um dos geradores de números aleatórios mais amplamente testados existentes. E para fins criptográficos, ou seja, para criar senhas, autenticação, tokens, etc. Existe um módulo Secrets, vamos só dar um pequeno exemplo depois, que está disponível na versão 3.6 ou superior. Pronto, vamos então começar então a trabalhar com, com o módulo random. Ok? Vamos importar primeiro, obviamente, temos que importar a biblioteca, import random. Ok? Temos aqui algumas funções, vamos começar com algumas funções para números inteiros. Então nós temos aqui a função randint. Ok? A função randint vai gerar então um número inteiro, um número aleatório inteiro, no intervalo que nós definimos. Neste caso, eu vou definir o intervalo de 1 a 20. Neste caso, o randint gera números de 1 a 20, incluindo os seus limites. Portanto, se eu executar aqui o código, cá está, vou gerar um número aleatório entre 1 e 20. Ele gerou-me o número 6. Se eu executar novamente aqui o código, ele vai-me gerar aqui vários números: 1, o 11, o 3, o 5, o 15, o 6, 4. Portanto, entre o número 1 e o número 20, compreendidos, ok, vai-me gerar. Agora gerou-me o 20, ok? Pronto. Então, é este o randint. Depois também temos aqui o rand range, ok? Portanto, que gera aleatoriamente um número inteiro no intervalo dado pelo utilizador. Só que neste caso há aqui duas particularidades. Primeira particularidade, que é o limite superior, neste caso, não está incluído. Portanto, é de 1 a 20, mas o 20 não está incluído. E uma segunda particularidade é que esta função eh, incrementa não, contempla um step, um passo. Isto é, eu posso gerar números aleatórios de 2 em 2 ou de 3 em 3. Primeiro vamos ver sem esse passo, vamos ver só a função randRange. Portanto, como eu disse, portanto, ele vai criar um número aleatório. Portanto, até aqui, que vocês estão a ver, é muito parecido com o randint. Mas o problema aqui, a diferença aqui é que ele não faz o limite superior. Portanto, ele nunca, eu posso estar aqui eternamente a criar, que ele nunca vai gerar, por exemplo, o número 20. Ok? Pronto, o que é que acontece? Então, como eu disse, há aqui uma opção que é aqui o tal step, ok? Neste caso temos aqui o step, definimos o step 2, ou seja, o passo 2. Então ele vai, neste caso, criar números aleatórios, mas, por exemplo, só vai criar os números pares. Portanto, ele começa no 0, acaba no 20, o 20 não está incluído, mas se vocês repararem, vou ajustar aqui agora o código, reparem que ele só vai gerar pares entre 0 e 18, porque o intervalo superior não está definido, portanto o 20. Portanto, cá está, ok? Se eu quisesse, por exemplo, de 5 em 5, colocava aqui o intervalo 5, executava e ele então vai-me gerar 0, 5 ou o 15. Ok? Pronto, temos aqui também esta funcionalidade também interessante. Temos agora também funções para números reais, floats neste caso. Então vamos fazer o seguinte, vamos importar novamente o random e agora vamos então gerar um número float aleatório entre 0 e 1. Okay? Portanto, a probabilidade de um evento acontecer, por exemplo, está compreendida entre 0 e 1. Okay? Então vamos aqui executar o código. Reparem que cá está. Portanto, isto torna sempre aqui um valor compreendido entre 0 e 1. Okay? O intervalo nunca estará o intervalo superior, neste caso 1, não está definido, portanto vai gerar 0 até ponto 99999, ok? Portanto, vocês estão a ver aqui que ele gera sempre números compreendidos entre 0 e 1, com o limite superior não incluído, ok? Números floats. Podemos também utilizar uma função que se chama uniforme, ok? Ela gera também muito semelhante ao random, ok?
gera também números aleatórios, também no intervalo, só que aqui nós temos uma particularidade, neste caso, no intervalo entre 1 e 20, que eu defini, temos uma particularidade que é o uniforme. Podemos gerar, digamos, números, portanto, não de 0 a 1, mas obviamente entre 0 ou entre outros limites. Ok? Estão a ver que este aqui é, ou seja, nós aqui temos a particularidade de definir o intervalo, enquanto no random em cima não tínhamos. Esta função random, se vocês repararem, nós não pomos qualquer intervalo aqui. Okay? No random é sempre 0 e 1. Okay? Aqui o uniforme é entre qualquer valor que eu queira, ele gera-me um número entre esse valor, um número que é, que vocês estão a ver, um número float. Okay? Pronto. Uma nota aqui que é atenção para terem, que é estas funções, a função random e a função uniforme, elas seguem uma distribuição normal. Ou seja, uma distribuição normal tem no seu meio a média e nos extremos o seu desvio médio. Ok? Pronto. Depois temos aqui também, só para vocês terem aqui uma ideia, também existe, por causa disto que eu falei então da distribuição, existe aqui uma função relativamente a esta distribuição normal, destas funções, a random e a uniforme, que se chama normal variate. Okay? Ou seja, como vocês estão aqui a ver na ajuda, diz uma distribuição normal, em que o primeiro valor é a média, é o mu, neste caso é mu, é a média, e o outro valor, o sigma, que é o desvio padrão. Okay? Pronto, então o que é que vai fazer aqui? Eu vou gerar 10 números, fazer um ciclo for, portanto, for num in range de 10, e vou fazer o print, então, de 10 números, 10 valores, que seguem, que vão seguir uma distribuição normal, onde a média será 10 e o desvio médio, o desvio padrão, será 5. Portanto, se eu quiser agora, reparem, vou executar aqui o código, e cá está, portanto, gerou-me 10 valores, tendencialmente com uma média, portanto, com média de 10, portanto, vocês repararem, o valor em termos médios será 10, onde o desvio, com um desvio de 5. Okay? Portanto, os valores, em média, têm um desvio de 5 relativamente à média, que é 10. Portanto, se quiserem, por exemplo, o desvio, diminuir o desvio, por exemplo, para 1, executamos aqui o código, e reparem que agora os valores estão muito mais próximos do 10. Se eu puser, obviamente, um valor maior, por exemplo, 8, então ele vai me gerar números mais distantes, reparem, de 10. Okay? Ou seja, número mais extremo. Reparem que ele até gera aqui alguns números negativos. Ok? Pronto, é só para vocês terem essa consideração desta função também. Depois temos aqui uma outra função, que é a função triangular. Ok? A função triangular é muito semelhante à uniforme, que nós vimos aqui em cima, só que, à semelhança do rand range, ela também aceita um terceiro valor, que vai servir para direcionar, digamos, o resultado para um valor mais próximo do nosso intervalo. Portanto, vamos executar primeiro aqui, só limpar aqui o terminal. Vamos executar aqui o código desta função, para vocês verem. Portanto, vou gerar um número aleatório entre 1 e 20. Ele gerou-me, então, 14.48 qualquer coisa. Portanto, e se agora gerar, ele gera-me completamente números aleatórios entre 1 e 20. Okay? Completamente aleatórios, sem qualquer tipo de tendência. E esta função, como eu disse, triangular, então, isto tem a ver com a distribuição triangular, ou seja, é uma medida que nos permite, é uma função que nos permite, agora, com um terceiro elemento que nós temos aqui, que é o seguinte, que é este terceiro valor vai direcionar os meus números aleatórios para um valor mais próximo. Então, se eu puser 15, se eu executar aqui o código, portanto, estes valores que vão ser executados serão mais próximos de 15. Reparem que estão a ver dois prints. O primeiro print é normal, portanto, ele gera aleatoriamente números de 1 a 20. O segundo, este segundo triangular, tem esta aproximação ao número 15. Isto é, o segundo print, vocês vão ver que o número está mais próximo de 15. Portanto, se vocês repararem, em termos médios, obviamente, que isto podemos estar aqui agora a fazer isto, em termos médios, o segundo valor será sempre superior ao primeiro. Okay?
Portanto, estou a ver, olha, 10, 13, 17, 13, 13, 13, 13, 15, 8, 6, 8, 14, 13, 13, 16, 14, 12, 10, 11, 13, 8, 15, 6, 9, 13, 9, 14, 7, 14, 11, 7, 17. Portanto, obviamente, isto teria que ser aqui vários, temos aqui várias amostras que é para mostrarmos essa tendência. Pronto, e a tendência é essa. Portanto, a tendência será para ele gerar números mais próximos deste valor. Ok? Temos agora aqui, vamos ver aqui agora, já vimos aqui algumas funções então para números, vamos ver agora funções para sequências. Isto é, e vamos começar aqui pela função choice. A função choice retorna então um elemento aleatório, que pode ser uma variável do tipo string, lista, tupla, ou então uma sequência numérica. Portanto, vamos aqui ver aqui um exemplo para vocês perceberem. Vamos aqui importar a biblioteca e agora reparem o que é que temos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, vou escolher ou gerar um número aleatório entre 1 e 20, ok? Através do método choice, ele vai-me gerar números aleatórios entre 1 e 20, e vou só apagar esta aqui, porque esta aqui é para o seguinte, estão aqui a ver, portanto ele vai-me aqui gerar esta função. Reparem, eu estou aqui a utilizar números inteiros, portanto posso utilizar esta função choice para números inteiros, e estou aqui a executar, reparem, ele vai-me gerar entre 1 e 20, ok? Cá está, portanto, vocês estão a ver aqui sempre a gerar números inteiros. E vou agora também, reparem, vou utilizar a mesma função, mas agora vou utilizar numa lista, ok? E vou utilizar a função choice. Portanto, o que é que ele vai fazer? Portanto, o choice aqui nós vimos que é utilizado para números, portanto, e usamos aqui números aleatórios, entre 1 e 20, através do range. Um, Mas agora vou utilizar aqui a função choice, ok? A função choice, ok? Vai-me fazer o quê? Não vai fazer um range, portanto, ao contrário daqui do range que gera números, aqui vai buscar uma lista. Portanto, eu coloquei aqui esta lista, vou só aqui tirar aqui para vocês verem. Portanto, eu tenho aqui uma lista que tem vários elementos, verde, vermelho, azul, e ele vai escolher então um elemento aleatório de entre a lista, cores, ok? Portanto, vai escolher um elemento aleatório. Eu vou aqui executar aqui o código e cá está. Vou escolher um elemento aleatório de entre a lista, e a lista é esta, verde, vermelho, azul, e ele escolhe aqui um elemento completamente aleatório. Só aqui, passar o código, limpar o terminal e está o código. Estão a ver? Portanto, ele escolhe azul, azul, vermelho, verde, verde, azul, azul, vermelho, vermelho, verde, vermelho, azul, verde, ok? Completamente aleatório. Agora, podemos também utilizar este choice para strings. Portanto, este choice é muito versátil, esta função. Então, tenho uma string. Minha string é, por exemplo, vogais, A, E, U. E vou agora, e ele reparem que vai-me escolher aleatoriamente uma vogal. Estão a ver? Portanto, ele escolhe-me aqui aleatoriamente uma vogal. Portanto, a função choice é muito versátil, porque permite trabalhar com vários tipos de dados. Depois temos uma função, que é a função choices, okay? Que é parecida com a choice, só que não só permite o retorno de um determinado número de elementos, como também permite definir a sua probabilidade para a repetição de cada elemento da sequência, portanto, que servirá de base para a produção do resultado aleatório. Isto é, eu agora posso chegar aqui, reparem, nesta função choices, tenho na mesma a minha lista, okay? E o que é que eu vou fazer? Eu agora vou dar probabilidades para que um determinado item seja escolhido. Portanto, eu uso a minha função choices e aqui ponho a minha lista, ok? A minha lista que está aqui, e depois ponho aqui então os pesos, porque são os parâmetros que eu vou, ou seja, as probabilidades que eu vou dar a cada um destes elementos de sair. Reparem, eu posso definir qualquer peso, ok? Eu posso definir, por exemplo, que o primeiro peso vai ter 0,5, o segundo vai ter 0,5 e o primeiro vai ter 1, ok? Pronto, ou seja, isto em termos probabilísticos significa que um azul sairá, aliás, dois azuis vão sair, não é, com o dobro da probabilidade de um, ok? Que é isto aqui que significa, ok? Pronto. E depois temos um outro parâmetro, portanto, para além da nossa lista, para além do nosso peso correspondente a cada um, portanto, 0,5 ao verde, 0,5 ao vermelho e 1 ao azul, temos também o kappa. O kappa o que é que é? O kappa é o número de elementos que ele vai gerar. Portanto, eu vou aqui executar isto e ele vai-me gerar 10 elementos. Portanto, ele vai-me escolher 10 elementos com base nesta probabilidade da minha lista. Portanto, reparem que, à partida, obviamente, que o que é que vai sair mais? Vão sair mais azuis. Portanto, a minha lista terá tantos azuis como verdes mais vermelhos.
Portanto, reparem que está aqui. Portanto, reparem, temos um azul, dois azuis, três, quatro. Portanto, está-se a aproximar dos cinco. Ok? Portanto, e tem um vermelho, dois vermelhos, três vermelhos. Portanto, tem mais azuis do que vermelhos. Verdes tem um, dois, três verdes. Ok? Portanto, e se eu executar aqui o código, vocês vão reparar que vai sair sempre muito mais azuis do que vermelhos e verdes. Ok? Na proporção de 2 para 1. Ok? Pronto. Temos também aqui uma outra situação, que é o seguinte. Se eu fizer aqui o cum weights, que é a mesma coisa que a de cima, só que aqui o que é que eu faço? Eu faço o weights, ou seja, o peso é cum, que vem de cumulative. Portanto, é o peso acumulado. Ok? Portanto, é basicamente a mesma coisa que a de cima, só que a única diferença aqui é que nós estamos a usar o peso acumulado. Portanto, obviamente que se mantivermos a mesma probabilidade, 0,5 para o primeiro, 1 será a probabilidade do primeiro mais o segundo, portanto será 1, que é 0,5 mais 0,5, e depois o 2, que será a probabilidade do primeiro mais o segundo mais o terceiro. Ok? Portanto, será 0,5 mais 0,5 mais 1, portanto será 2. Portanto, esta linha de cima e a linha de baixo têm a mesma probabilidade de sair. Só que está escrito com dois formatos diferentes. Okay? Um tem a probabilidade, outro tem a acumulação da probabilidade. Portanto, executando aqui o código, em termos probabilísticos, a primeira será igual à segunda. Okay? Pronto. Depois temos aqui uma outra função, que é a função shuffle, okay? Que é utilizada para exibir o resultado de uma lista ou dupla de forma embaralhada ou aleatória. Okay? Vamos imaginar aqui este cenário. Nós temos aqui então na mesma a nossa lista com as várias cores que estão aqui e ele vai fazer aqui uma função shuffle, ou seja, é como se fosse embaralhar. Portanto, vai embaralhar isto e vai então depois imprimir a lista embaralhada de forma aleatória. Okay? Só que, portanto, a minha posição verde, vermelho e azul, se eu agora executar aqui o código, vai ser azul, verde, vermelho. Portanto, ele aleatoriamente baralhou isto. Okay? E sempre que eu faço isto, ele baralha-me a lista. Okay? Portanto, isto é também bastante importante se nós quisermos aleatoriamente, digamos, baralhar uma lista ou aqui uma tuba. Okay? Vamos agora a uma próxima função, que é a função sample. A função sample o que é que faz? Ela retorna uma amostra aleatória de um determinado número, definido por nós, de itens de uma lista ou tuba. Okay? Pronto, então eu posso chegar aqui e dizer assim, vou escolher, tenho a minha lista, verde, vermelho e azul, e vou escolher um elemento aleatório de entre a lista. Okay? E então utilizo aqui a minha função sample. Okay? E vou aqui à minha lista e ponho o número de elementos que eu quero. Neste caso só quero um. Portanto, vou escolher aleatoriamente um elemento. Okay? E vou executar aqui, reparem, vou escolher um elemento aleatório dentro da lista, a minha lista é esta, e escolhi o vermelho. Saiu o vermelho. Portanto, isso usando aqui, vai ser o azul, sai o vermelho, sai o verde, sai o azul, sai o vermelho, 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 azul, ok? Portanto, a probabilidade é a mesma, aqui não há probabilidades, aqui não há pesos, aliás. Aqui só é aleatório, completamente aleatório. O que podemos fazer é, em vez de um, escolher dois, ou até podemos escolher três, mas isto pronto, não fazia muito sentido porque nós temos três elementos, mas pronto, mas se quiserem todos os elementos, cá está. Portanto, e os elementos, e isso obviamente, se fizermos aqui o, último exemplo, para vocês repararem, não é? O que ele faz, este último exemplo, faz basicamente o que faz ali o shuffle. Portanto, ele baralha ali a lista, se formos com todos os elementos. Se não, podemos depois escolher um ou escolher dois, portanto, elementos da nossa lista também. Agora, por fim, para terminarmos, vou só falar um bocadinho sobre este módulo, que é o módulo Secrets, okay? que nós vimos aqui no PowerPoint. Portanto, no PowerPoint nós vemos aqui o Secrets, este modo Secrets. Ele é usado para fins criptográficos, ou seja, para criar senhas, autenticações, tokens, etc. Eu vou só aqui dar um pequeno exemplo para vocês perceberem. O objetivo não é falarmos sobre este módulo, digamos, mas é vocês perceberem que se eventualmente quiserem gerar senhas têm que utilizar este módulo, que gera senhas criptograficamente mais fortes, ou seja, com mais segurança. Não é? Portanto, o que é que diz aqui? Portanto, senha, autenticação de conta, tokens de segurança, etc.
Este módulo é responsável por fornecer acesso à fonte mais segura de aleatoriedade e está presente no Python 3.6 e superiores. Para usar este módulo, temos também de usar o módulo embutido string, que contém algumas constantes, funções e classes para a manipulação de strings. Eu vou só dar aqui algum exemplo, por exemplo, de constantes que nós podemos ter com o string. Okay? Portanto, como eu disse, o objetivo não é explanar aqui estes módulos, mas como vamos usar o módulo string com o módulo secrets, só vocês terem uma ideia. Portanto, se eu fizer import string, eu depois tenho aqui várias funções, portanto, que me permite o quê? Por exemplo, se fizer string.axletters, ele dá-me todas as letras, minúsculas e maiúsculas. Se for axi lowercase, dá-me minúsculas, uppercase, dá maiúsculas, digit, dá-me os dígitos, hexadecimais, dá-me os hexadecimais, portanto, a white space dá-me os espaços, tabulações, etc. Pontuação dá-me, por exemplo, os caracteres especiais. Portanto, isto são tudo funções dentro da minha string, do meu módulo string. Dentro do secrets, nós temos aqui o choice. Okay? O choice permite retornar um elemento escolhido aleatoriamente em uma sequência não vazia para gerir um nível básico de segurança. Portanto, o que é que vai gerar a tal senha de segurança? Tem aqui um exemplo para vocês perceberem só então como é que podemos aplicar isto aqui. Reparem, eu quero gerar então uma senha alfanumérica de 8 caracteres. Portanto, eu posso fazer isto de duas formas. Isto é um exemplo final para vocês perceberem. Então, eu vou importar o modo secrets para utilizar a função choice. Vou utilizar o string para utilizar então aqui estes caracteres, as letras, por exemplo, e os dígitos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou importar o secrets, vou importar o string, vou criar uma variável chamada alphanum, onde vai conter o que é o alfabeto, portanto, o string.axletters, ok? Portanto, todas as letras minúsculas e maiúsculas, mais a string.digits, que vai me dar os dígitos, ok? Pronto, dígitos de 0 a 9. E depois vou criar aqui uma variável chamada password, okay? Vou utilizar aqui o método join, e então vou fazer o quê? Vou fazer o join do choice do alphanum, portanto vai-me aqui ao alphanum, e vai-me escolher então um elemento, e vai-me fazer isto, e vou aqui pôr aqui um ciclo, ok? Portanto, for character in range de 8. Portanto, ele faz-me isto 8 vezes, e vai-me buscar então 8 caracteres a esta variável alphanum, que contém então os números, as letras mais o número. Okay? Depois no final faço o print, a password gerada aleatoriamente e tenho aqui a minha password. Se eu executar aqui o código, pronto, cá está ali a minha password, vou só limpar aqui o terminal. Portanto, a password gerada aleatoriamente e reparem, se eu agora está sempre o código, ele está-me aqui a gerar 8 caracteres, portanto 8 caracteres compostos por maiúsculas, minúsculas e números, vocês estão a ver. Ok? Pronto. E este é um modo muito útil para criarmos passwords seguras. Outra forma de fazermos este exercício seria também não utilizar o join, por exemplo, mas utilizarmos, por exemplo, o ciclo for normal. Portanto, se calhar para algumas pessoas que ainda não sabem muito bem o que o join faz, mas temos aqui, por exemplo, na mesma importação dos módulos, temos na mesma a nossa alfanumérica, temos o password como uma string, criada como uma string, depois fazer aqui um ciclo, for character in range de 8, a password vai ser igual então a password mais, e ele vai aqui ao secret choice, ao alphanum, aqui, e vai escolher um caractere dentro destes dois tipos. Okay? E depois no final faz o print. Portanto, ou desta forma, ou da forma de cima. Portanto, se repararem, ele gera aqui também 8 caracteres. Se fizermos aqui os dois e se executarmos o código, ele está sempre a gerar, reparem que ele gera duas vezes isto, portanto repete isto duas vezes, está sempre a gerar então 8 caracteres, uma password com 8 caracteres com palavras minúsculas, maiúsculas e, e dígitos, e números 0 a 9. Ok? Pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo é o módulo, fala então sobre o módulo random e é importante até para jogos, para criar jogos, por exemplo, fazer simulações de Totoloto, para cartas, por exemplo, escolher uma carta aleatoriamente. Podem utilizar, portanto, estas funções que nós demos aqui. Espero que tenham gostado então e vemo-nos num próximo vídeo.